That'll be good. You can taxi up too, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up. We'll hold short of the length. Thank you very much. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês novamente e vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. Hoje nós vamos fazer o nosso quarto Voando com a Fumaça, nosso quarto especial Voando com a Fumaça. E o convidado de hoje é o nosso amigo Ivan Nunes Siqueira, Coronel Siqueira e Chumbo para os amigos, né? Se a gente perguntar por aí quem é o Ivan, ninguém conhece, né, Chumbo? Só o Chumbo, né? Ivan, só emoji das cruzes. Então, o Chumbo, ele tem uma história muito bacana para contar pra gente, porque o Chumbo, ele pegou o reinício da fumaça. O Chumbo chegou a voar no Cometa Branco, voou no primeiro time do T-27 da Fumaça. Depois que ele saiu da Força Aérea, ele voou na Executiva, ele voou jato, voou helicóptero. E depois voou com a gente no Circo Aéreo. Ele e o Ribeiro Júnior voaram no Circo Aéreo junto com a gente. Quando o Carlos Endo comprou o segundo T-6, eu e o Carlos ainda não tínhamos carteira para voar em formatura na ala. Então o Chumbo e o Ribeiro voaram por um ano, quase dois, né, junto com a gente. Sim. E depois disso eles montaram a própria esquadrilha, a Esquadrilha Bruxa, que no futuro nós vamos fazer um programa só sobre a bruxa, hein? Temos que contar essa história. Então o Chumbo tem muita história bacana para contar pra gente. Mas Chumbo, eu vou começar lá de trás. Conta pra gente como é que você pegou o Aerocox, como é que começou o sonho, quando começou essa paixão pelos aviões ou pelo voo? Bom, primeiro é um prazer muito grande estar contigo, novamente. Nós já voamos juntos em várias oportunidades, em vários tipos de aviões e situações diferentes. Então, para mim, é um grande prazer poder falar contigo e falar com os nossos amigos. O prazer também é imenso meu estar com o Chumbo novamente, depois desses voos maravilhosos que ele falou. Então, eu era menino, tinha lá em torno de 7 anos de idade, e no final de semana escutei um ronco muito grande em cima da minha casa. Era um sábado, aniversário da cidade, e, pô, que diabo é isso? Que barulho é esse? Aí eu olhei assim, passaram 4 T-6 soltando fumaça na minha cabeça. Aí que desespero, dali onde eu estava não via nada. Eu subi em cima da casa, fui lá em cima do telhado e de lá eu fiquei totalmente hipnotizado com aquela fumaça, com aqueles aviões e além de tudo eles voavam com a capota aberta. Então, com a cabeça assim, aparentemente do lado de fora, a cabeça estava dentro da cabine. Mas a minha pergunta, como esses caras não caíam quando o avião passava no dorso, fazendo um looping? Então eu vi aquele extasiado e isso marcou demais a minha vida. Eu voltei dali para a escola, no primário, eu não pensava em mais nada a não ser um daqueles. Se a fumaça soubesse a importância do trabalho deles, você começou por causa deles, eu comecei por causa deles. Eu acho que centenas de aviadores começaram por causa deles. E aí depois, como é que foi? Dos 7 aos 17, eu passei tentando descobrir, não tinha internet, não tinha informação nenhuma, eu morava no interior, no Mogi das Cruzes, ninguém sabia. Esses caras são americanos, esses caras não... Sabe, de outro planeta. Ninguém sabia. Não é como hoje que você abre lá um site, lá busca um site de busca e aparece tudo, né? Então eu fiquei meio dos 7 aos 17 procurando. Aí descobri que existia a Força Aérea, descobri que havia um caminho que tinha que fazer, uma escola e seguir a carreira na Força Aérea. E assim fui dirigindo a minha vida, praticando esporte, esquecendo às vezes do meu objetivo, mas sempre seguindo com esse caminho. E acabei passando no vestibular para a Academia da Força Aérea. Estudei lá 4 anos e ingressei na Força Aérea.
Para meu desespero, quando eu me formei, a fumaça acabou. Ela foi desativada. Então, durante o meu curso, a fumaça foi desativada. Eu me formei em 77, a fumaça foi desativada entre 76 e 77. Porque os aviões eram T-6, antigos, a Força Aérea já estava se desfazendo deles. Dos T-6. E a Força Aérea ficou sem objetivo com a fumaça. A fumaça, ela tinha, naquela época, o objetivo de divulgar as Forças Armadas no povo brasileiro. O T-6 tinha um alcance nacional, então ele voava em todos os cantos do Brasil. Com o fim do T-6, buscou-se outro avião, mas na época o Chavante não atendia, estava começando o Chavante, ele não atendia perfeitamente, a gente não tinha pistas em todo lugar que pudesse receber um jato como o Chavante, tinha muita terra. Foi o que impediu os Fulgar Magister, né? Os Fulgar Magister. Não tinha pista, não tinha autonomia e nem pista suficiente. Autonomia ele ia de São Paulo ao Rio e chegava lá com a bruxa acesa, ou em baixo nível. Então, os pilotos chegavam lá quase em pane. Então, como você vai voar no Brasil? A bruxa é a luzinha de low fuel, combustível acabando. Então, essa é a história desses aviões. Os aviões, os franceses foram colocados na fumaça para uma tentativa de substituição de avião, mas não atendiam a nossa necessidade. E assim, a fumaça foi desativada por motivos econômicos também, fruto da época, e os objetivos da Força Aérea passaram a ser outros, de desenvolver os esquadrões de caça, de desenvolver as escolas de formação e outras coisas que a Força Aérea fazia. E aí você foi voar caça, foi para Natal, né? Primeiro, depois você foi para caça. Sim, eu fui designado para voar o Chavante, primeiro na escola de Natal, que era uma pós-graduação da academia. Você fazia o 5º ano lá em Natal, e eu fui voar na aviação de ataque, que era a época. A aviação de ataque ficava em Natal, você fazia o 5º ano em Natal, lá você aprendia as técnicas de emprego no jato, no Chavante, soltando bomba, foguete, dando tiro e fazendo as manobras todas da aviação de caça, mas voltadas para a aviação de ataque. E após Natal, seria um 6º ano, você ia para Fortaleza, e para um esquadrão que era o 1º do 4º, e lá no 1º do 4º você fazia o 6º e o 7º ano voando Chavante para se formar líder de elemento e líder de esquadrilha, que é o piloto que lidera 4 aviões, que é a unidade básica de caça. Então eu fui para essa escola e lá, junto com mais 32 companheiros, sendo 22 da minha turma e mais 10 oriundos de turmas que tinham sido desligados nesse curso. Esse curso é muito selecionador e ele vai cortando. Então, todos que foram saindo, alguns que foram saindo nos anos anteriores, foram fazendo requerimento para uma nova tentativa. E quando autorizaram, todos entraram na minha turma. Então, minha turma tinha 22, foi para 32. E o funil novamente aconteceu e selecionaram. E eu fiquei lá uns 6 a 8 meses voando na escola de caça lá. E de lá, eu e mais 5 fomos direcionados para Santos para voar helicóptero. Entre eles o Willy. O Willy, o Bragança foi para a academia, da mesma época, também foi fumaceiro, né? O Sganzella, que foi da fumaça, também estava nessa turma, só que ele continuou em Fortaleza. E mais, e assim eu fui parar em Santos e fui voar o H1H e o H13, o Bolha Assassina. Tem umas histórias boas lá de Santos, ele e o Willy juntos. Ele e o Willy, os dois têm várias histórias juntos, mas tem uma de Santos que você tem que contar. A que você entalou o Willy no corredor lá. Conta como é que foi essa história. Bom, eu estou contando, são histórias pré-históricas. Então é do tempo que era tudo, era meio cowboy, então podia. Né? Hoje dava expulsão. Hoje dava cadeia. Né? Naquela época, a FAB ela era concentrada na aviação de caça, na aviação de transporte, e os helicópteros davam suporte. Santos era uma unidade à parte, ficava meio fora do contexto. Em Santos havia uma escola de helicópteros onde se formavam os pilotos de helicóptero.
E lá nós descobrimos que aquilo Santos era um paraíso, era uma base maravilhosa. Era uma base só de helicóptero. Só de helicóptero. Tinha aviões, mas só para o apoio logístico. Tinha lá na época Sêneca e T-25, só para apoio do comando da base. Mas essa base é que formava todos os pilotos de helicóptero da FARC. Da Força Aérea. O helicóptero é muito importante na Força Aérea porque é ele que faz resgate, ele que faz as missões de misericórdia, os aviões também, mas o helicóptero chega em qualquer local. Se ele não chega, desce um cara por um rapel, abre uma clareira com uma motosserra, e uma hora depois você tem um heliponto feito. Então você consegue entrar você opera até em montanha. Então você faz, já tinha sido provado no Vietnã que o helicóptero era imprescindível nas Forças Armadas, especialmente no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, porque quando um piloto de caça caía, tinha que ter uma equipe preparada para entrar no meio do fogo cruzado para ir pegar, para ir resgatar um cara que estava lá aguardando o resgate. Então, Santos preparava o piloto para ele ser um piloto de helicóptero militar, que faz esse tipo de missão. Mas não foge do assunto, não. Agora, conta a história que você entalou o William lá. Então, nós chegamos num esquadrão em que voavam, você imagina um esquadrão rebelde, que voavam o Deschen, que foi da Trans Brasil, Quezada, entre outros. Esses caras eram da reserva todos novinhos, com 20 e poucos anos, e todos malucos. E nós aprendemos a voar helicóptero com eles. A gente vinha de uma academia com uma formação muito dura, chegamos lá, puxa vida, isso aqui é um paraíso. Então nós começamos a viver, a gente não voava mais sob pressão, a gente voava por prazer. E o H-13, a bolha assassina, permitia tudo. Era um helicóptero, embora fosse o primeiro helicóptero produzido em série no mundo, fizeram um helicóptero muito bom, que até hoje eu nunca vi um helicóptero tão extremamente dócil, né? Na mão quanto um H-13. E nós voamos numa área chamada Bananal, que ficava atrás do Guarujá, entre a Serra do Mar e o Guarujá. Era uma área de um bananal abandonado, muito antigo, em que tinha uma ligação entre Bertioga e Santos, por trás pelo canal, e ali era só mata e mangue. Então era uma área que a gente podia fazer todo tipo de operação. Nessa ligação de mar por trás, tinham vários rios, e alguns rios no meio do mangue formavam túneis, sabe? E eu lá um dia, fazendo um treinamento lá de pairado, helicóptero pairado sobre a água para fazer resgate, se encosta quase o esqui na água para poder tirar um sujeito e coisa assim, eu vi que tinha um túnel num igarapé. Aí eu depois voltei sozinho lá com outro helicóptero e fui olhar aonde saía aquele túnel. Saía numa lagoa no meio da área lá. Tinha lá uns 200 metros de túnel. Aí, puxa vida, eu pensei assim, esse helicóptero é pequeno, acho que ele cabe lá. Era uma grande indisciplina, grande... Eu peguei aquele helicóptero, H-13, e fui estudando. E descobri que era maior do que o diâmetro das pás. E a altura encaixava perfeitamente o helicóptero. Então você taxiando sobre a água, com os esquis quase tocando a água, dava para entrar por aquele túnel. Mas tinha que seguir certas regras. O esqui tinha que estar quase na água e tinha que estar bem no meio. Você tinha que mirar o meio do canal para não errar. E fazer curva. Aí eu entrei com o helicóptero ali, fui entrando, tal, voltava de ré e tal. Aí um dia saí lá na lagoa. E fui fazendo isso todo dia. Eu estava sozinho lá, saía para fazer experiência com os helicópteros que tinham sido sofrido manutenção, ia lá treinar. E eu aprendi a andar por ali igual motocicleta. Ficou o rei do igarapé. O rei do igarapé. Eu entrava de um lado, saía do outro, sumia. Aí um dia estou eu com ele, numa esquadrilha de 2 helicópteros voando, falei, vou dar um susto no Willy. Aí nós numa parte da missão assim, nós separamos, o Willy veio atrás de mim, numa cobrinha, e eu fiz uma curva, entrei no rio, o rio chama Vietnã, porque fazia aquelas curvas igual ao Vietnã. Aí eu na frente, o Willy atrás, fiz uma curva, estava o meu riozinho lá, eu entrei no riozinho lá, e como eu estava muito treinado, eu entrei, sabia o que ia fazer, saí do outro lado lá. O Willy viu eu entrar e entrou atrás. Entrou, aí parou no meio. Quando ele parou no meio, ele subiu um pouquinho, começou a picar. Picar as árvores. Picar mato.
Né? O helicóptero permitia, porque as pás eram de aço, não é que nem hoje, que é de fibra de carbono, de fibra de... Essas fibras desmancham todas. Mas a pá com a lâmina de aço na frente ali, ela é um liquidificador. Aí eu lá de cima, eu vi o mato fazendo assim, caramba, Vou ter que resgatar ele daqui a pouco. Minha culpa, minha máxima culpa, o que eu faço agora? Aí eu falei no rádio, ele, fica calmo aí, desce até encostar na água, esqui, e vai devagarzinho. Aí ele foi devagarzinho, tal, eu só escutava ele me xingando no rádio, né? Aí ele, onde vai dar isso aqui? Fica calmo, ele segue aí que você... Aí ele saiu na lagoa lá, pum, decolou. Filha da mãe, como é que você me faz uma dessa, né? Então, essa é uma das histórias que... Eu posso contar que eu sou velho, já passou meu tempo. Agora não dá mais cadeia. Mas essa é uma das dezenas que ele tem com isso. Agora, Chuma, fala um pouco da chegada na academia, porque aí seu sonho já era voar na fumaça há muito tempo, né? Você já conhecia o Ribeiro desde Fortaleza, né? Então, em Fortaleza, no Esquadrão de Caça, eu como aluno e o Ribeiro como instrutor, o Ribeiro era chefe de toda a manutenção da base, era chefe da manutenção de todos os aviões, de todos os mecânicos, e eu lá no curso de caça, eu trabalhava como auxiliar. Eu era Relações Públicas da base e trabalhava como auxiliar em vários setores lá. Um nosso amigo chamado Djair, vindo de Belém com um T-25, teve uma pane de motor, quase escurecendo. Ele, por sorte, embaixo tinha uma pista. Isso é sorte, né? Ele olhou para baixo, tinha uma pista de terra. Ele fez lá uma descendente, uma espiral descendente, baixou o trem e pousou naquela pista de terra. A cidade chamava Coreaú. E ele dormiu lá, pediu socorro para a base, não caí e tal, ligou. No outro dia, acionaram toda a manutenção. Foi o Ribeiro de T-25 com o mecânico e fui eu de Sêneca, levando outros mecânicos e mais um Major Queiroz, que era um amigo. Um amigo e era meu chefe também. Aí nós pousamos lá em Coreaú, atendemos lá, os mecânicos foram todos dar o apoio ao avião do Ribeiro, e nós fomos para uma pensão para esperar o serviço. E aí demorou, que não vai dar para decolar, não sei o que, pega uma cervejinha, senta aí, e acabou. Hoje, agora nós vamos dormir aqui e está encerrado o expediente. Aí sentou o Ribeiro na mesa, e eu do outro lado lá, o Major Queiroz, o Djair, que era o cara que tinha caído, e conversa, cai daqui, cai de lá. A conversa começou a ficar emocionante, e o Ribeiro, uma hora, tocou na fumaça. Quando ele falou na fumaça, me arrepiou. Eu era o mais novinho, o Ribeiro era um major antigo, quase tenente-coronel. O Ribeiro nessa época já era major antigo, mas o Ribeiro ele voou na primeira fumaça, dos T-6. E o sonho dele já era voltar com a fumaça. Ele não sossegou enquanto ele não conseguiu. Acabou a fumaça, o Ribeiro pediu transferência para Fortaleza, porque teoricamente, em Fortaleza, tinha os melhores pilotos, que eram selecionados pela Força Aérea para estudar na formação de piloto de caça. Então ele foi para lá para escolher, só que ele chegou lá, uma escola de caça não tem tempo para sair treinando com um time de circo aéreo, que era a fumaça, de fazer a missão da fumaça. Não tinha dotação de óleo, não tinha nada. Então ele não conseguiria desenvolver a fumaça lá. De lá ele entendeu que a fumaça deveria ser feita na academia, como foi feita no passado, na Escola de Aeronáutica no Rio de Janeiro. Então, ele falou isso tudo, conversando naquela mesa, e eu, novinho, escutando aqui, falei, meu Deus do céu, eu entrei por causa disso. Aí eu comecei a interagir lá na conversa, e ele começou a dar atenção para mim, que tinha muita diferença entre nós, eram 11 anos de diferença, isso na hierarquia. E ele começou a contar, e eu perguntando e tal, aí eu falei, olha, eu entrei na Força Aérea por causa da fumaça, eu estou aqui por causa da fumaça. E ele falou, olha, eu vou fazer a fumaça e ela vai ser lá em Pirassununga. Eu só vou tentar ir para lá para dar continuidade a esse sonho. E eu gravei isso aí. E assim foi que fui parar em Santos e sempre tentando ir para a academia para encontrar com o Ribeiro lá para pegar o trem. Eu não podia perder esse trem. Eu estava atrasado e fora da estação. Né? Então, aí você foi para Santos, quando você chegou na academia, ele já estava lá 2 anos. Já estava 2, 3 anos lá. Eu precisei ficar em Santos, que eu fui lá para repor os pilotos lá, os instrutores. Eu tinha que ter um prazo lá. Tinha que pagar o curso, né? Aí eu fiquei dando instrução que deu a hora que eu pude, eu saí correndo para a Academia da Força Aérea.
E só que eu cheguei atrasado, né? E aí eu tinha que me reunir ao time. Quem era o time? Era o Ribeiro, o Crispim. Que já era o Cometa Branco voando. Já era o Cometa Branco. O Cometa Branco foi uma forma de se fazer a fumaça numa escola. Cometa, porque todas as esquadrilhas que voam na academia são cometas. Então tem cometa azul, vermelho, amarelo, não tinha cometa branco. Então o Ribeiro pôs branco porque branco é a cor da fumaça e branco não é cor nenhuma. Então quando voava o cometa branco, os controladores sabiam que, puxa, essa aí vai ser a fumaça, ou imaginavam, né? Só que eu estava fora. Quem voava era o Bragança número 2, que era da minha turma, né? Nessa época. Outros já tinham passado, né? Mas os que chegaram nessa época, o Bragança número 2, o Crispim número 3, Zé Faria número 4, que foi comandante depois, o Crispim também foi, Vilarinho e Oswaldo número 5 e meia. E eu cheguei, eu não era nada, né? Eu era instrutor da academia, sem experiência, e eles já eram muito experientes. Então foi uma luta muito grande para poder alcançar o trem que já estava na frente. Foi correr atrás do trem, né? O Zé Faria e o Crispim vocês já conheceram aqui em outros Voando com a Fumaça aqui com a gente. Mas aí deu tempo, você pegou o trem ali pela rabeira e deu tempo. Na verdade, o sonho é mais forte do que a razão. Não havia como eu fazer isso. Eu estava fora totalmente, eu era piloto de helicóptero e estava defasado. Só que em Santos, eu fui chefe lá da manutenção e cuidava, chamava Esquadrilha de Adestramento. Tinha 2 T-25 que eu era chefe para cuidar, só tinha eu lá para cuidar deles lá, eu e os mecânicos. E quando a base precisava, deslocava os T-25 para levar malote de documentos, para levar autoridade. Dava apoio, né? E aqueles T-25 tinham dotação de horas, tinham tudo, e ninguém voava, porque era turma piloto de helicóptero ali. Aí eu todo dia, com desculpa de manutenção, eu fazia um voo no T-25, ia treinar. Só que eu ia treinar sem instrutor, sem orientação, sem nada. Aí o que eu fazia? Eu ligava para o Vilarinho, que era meu amigo de trampolim, né, da piscina que eu conheci no trampolim da África, que era mais antigo. O Vilarinho já era o meia do Cometa Branco. Do Cometa Branco. E o Vilarinho, como é que faz isso? Tal. Não, faz assim, faz assado. E o Vilarinho foi me passando as regras para não morrer. O que você faz para não morrer? Ninguém tinha me falado isso. Eu tinha aprendido a voar acima de 10 mil pés, e ainda no T-37, acima de 20 mil pés, jato, com ejeção e tudo, depois no chavante. Então, você voar para não morrer é você seguir certas regras. E o Vilarinho, foi muito importante o que ele me passou, que além de me ensinar a não morrer, ele foi ensinando as manobras mais avançadas. E eu, na época, por telefone, eu fui, e quando consegui encontrar com o Vilarinho, como é que faz isso, como é que faz isso? Ele foi meu mentor, meu grande teacher, meu grande instrutor de voo por telefone. Quando eu cheguei, eu pedi a transferência, quando eu cheguei na academia, o Vilarinho era comandante de esquadrilha lá de cadetes lá, então era voltado para a instrução e tal. E o Vilarinho já me puxou, vem voar comigo aqui, você vai ser meu instrutor aqui da minha esquadrilha. É uma classe a esquadrilha. Então tinha lá uns 30 cadetes e a gente era responsável por formar aqueles cadetes. E o Vilarinho me pegou e falou, não, agora você voa comigo aqui e tal, e aí eu fui treinando com o Vilarinho, eu voava sempre dando instrução ou não, ou depois do expediente, a gente ia fazer treinamento, fazendo junto, então e o Vilarinho era isolado, então o voo, a especialidade dele era voar sozinho, era fazer acrobacia de máxima performance, que ele tinha aprendido com outros águias velhas aí que sabiam disso, inclusive o Ben Bertelli. Então eu fui aprendendo com o Vilarinho, e ali já tinha o Lancevac nessa época, de T-25, que é é uma forçação de barra. É uma forçação de barra, não tem cadeira de injeção, e tem que sair, não pode errar o comando, nem no comando e nem no descomando, né? Então, aprendi com o Vilarinho, e o Vilarinho fazia aquilo perfeitamente. Ele desenvolveu aquilo, ele ainda vai contar para vocês, lendo um livro. Vilarinho está na lista dos nossos próximos entrevistados aqui no Voando com a Fumaça. Ele leu um livro de um grande acrobata, que eu não sei se foi o Eric Miller ou se foi um outro desses que escreve esses livros de acrobacia, e tinha lá o Lancevac. Aí ele leu aquilo e falou, poxa, isso deve ser legal. Aí ele
ele traduziu, mas a tradução dele estava meio fraca e tal. Ele pegou um cadete lá que tinha morado nos Estados Unidos, traduz isso para mim. Aí o cara traduziu e tal, mas o Vilarinho, isso não pode ser assim e tal. Ele fez do jeito dele, acabou fazendo o Lancevac melhor do que o original. O Lancevac dele dava 2 voltas na cambalhota com as asas bem assim niveladas. Tá? Uma cambalhota é um mortal de frente com o avião. E depois saía, não podia errar na saída porque o avião entrava no parafuso invertido. Então ele fez aquilo, achava que aquilo era o Lancevac. Quando ele foi para os Estados Unidos, numa oportunidade que ele teve, ele foi voar com um AIS americano lá, e o americano falou para ele assim, ó, meu amigo, você não chama Lancevac não, isso aí eu não sei como é que chama não. Então o Vilarinho foi o pai do Lancevac, e eu tive o prazer de aprender com ele lá, e uma das manobras que... Foi assim que o Lancevac veio parar na fumaça. E nem existia fumaça, era T-25. Então quando surgiu o Tucano, que surgia mais ou menos nessa época, o Lancevac foi uma das manobras que fez a assinatura da fumaça e impulsionou até a venda do Tucano. Foi feito em Le Bourget, o mundo ficou perplexo com aquela manobra a baixa altura com um avião militar. Aquilo era feito em Pitts. Então, vamos contar um furo para o pessoal que está assistindo aí agora. Contar para eles quem inventou essa manobra que hoje eles chamam de... Hoje é o DNA. Chama DNA. Todas as esquadrilhas do mundo hoje fazem essa manobra. Vocês estão vendo aí? Então, vocês estão assistindo aí o DNA. Então, essa manobra, ela foi inventada aqui no Brasil. Conta quem foi que inventou essa manobra aí, Chumbo. Olha, eu não gosto nem de contar, porque eu virei um pescador contador de história, sabe? Então a gente começa a contar a história, tem hora que eu mesmo falo, poxa vida, eu acho que eu estou delirando, mas... Essa eu sou testemunha. Mas essa é você testemunha, e você, inclusive, é um dos culpados da manobra, um dos responsáveis pela manobra ter sido feita. Após a fumaça, eu com o Ribeiro e mais alguns amigos, nós montamos uma esquadrilha chamada Bruxa. Não entra em detalhes que o Chumbo vai voltar aqui para fazer um programa só sobre a bruxa. Nós vamos falar só sobre a bruxa depois. Então conta rápido só esse segredo, depois a gente detalha bem no capítulo da bruxa. Então a bruxa estava no início e ela ia fazer um treinamento em São José dos Campos. O controlador pediu para afastar da pista em virtude do tráfego aéreo. Então pediu para ir para a área de acrobacias, para a área ao leste de São José, próximo a Jacareí, ali em cima da Ayrton Senna, Carvalho Pinto ali. E nós fomos para lá e fizemos uma sequência, e o Laerte, na época, escrevia na Skydive, que era a revista que ele... Nossa Aerosports, que agora é eletrônica, que vocês estão assistindo aqui, era a nossa revista impressa na época. O Laerte estava com a gente para documentar o nascimento da bruxa. E ele voando junto com a gente, lá comigo no avião. Eu era, para variar, o isolado, eu já tinha vindo da fumaça como isolado. Aí a esquadrilha de biplanos lá fez uma série de manobras e tal, daqui a pouco fez uma passagem. E eu tinha que fazer alguma coisa para poder cruzar com eles e voar junto com eles, só que eu isolado. Aí o Laerte me fala o seguinte, pô, por que você não faz alguma coisa em volta ali? Porque, pô, posso fazer um barril em volta. Então faz lá, quem sabe fica bonito. Então nós dois, então vamos lá, segura a câmera. O Laerte com a câmera enorme na mão lá, nós mergulhamos e a esquadrilha passando embaixo e nós passamos fazendo uma espiral em volta da esquadrilha. E aquilo ficou lindo. Quando nós pousamos, o Ribeiro e os demais, pô, que diabo é isso? O que vocês inventaram? Que diabo é isso? A gente não tinha nem nome, não sei. O Laerte falou, isso parece um Roto-Rooter. O que é o Roto-Rooter? É uma empresa que limpava esgoto, que tinha uma mola. Uma máquina que fazia assim, para limpar cano. Para limpar cano. Isso parece um Roto-Rooter. Então vamos treinar de novo, vamos fazer o Roto. Vocês conseguem fazer de novo o Roto-Rooter? Vamos fazer o Roto-Rooter. E assim surgiu o Roto-Rooter, que com esse nome de limpador de cano, não pegava bem. Então puseram o nome de DNA por causa da curva espiral. Então, aí a Bruxa foi a primeira esquadrilha do mundo a fazer o Roto-Rooter
Quando a fumaça começou a fazer, colocou o apelido de DNA, porque o Autoroute era um nome muito feio, e hoje todas as esquadrilhas do mundo fazem essa manobra. Então, parece algo óbvio, algo muito fácil, né? É. Existia um wing-over. O wing-over, o avião sai de um lado, vai para o outro e volta. Os italianos faziam wing-over duplo, faziam um monte de coisa, mas o DNA, essa manobra no Autoroute não existia. Vamos voltar para a tua história, porque essa do Autoroute, depois a gente conta em detalhes, quando a gente fizer um programa só sobre a bruxa. Eu quero que você volte, porque depois dessa fase do Cometa Branco, que você já comentou aqui, veio a fase mais interessante, foi quando a fumaça realmente começou, quando vocês ganharam os tucanos e saíram para aquela viagem que ficou na história, na Europa. Foi uma fase muito bacana da fumaça, né? Foi o reinício da fumaça. Isso. Então a fumaça tinha sido desativada entre 76 e 77, o sonho tinha acabado e ela voltou, o esforço dela voltou em torno de 80, 81, com o Ribeiro indo para a academia e mais os instrutores lá que queriam voar. A aeronave era o T-25, esse T-25 não podia ser chamado de fumaça, era Cometa Branco. E as manobras eram básicas que o Ribeiro trouxe, que eram usados no perfil da demonstração da Esquadrilha Fumaça Antiga. Então, o T-25 se adequava bem a esse perfil. E foi desenvolvido dessa maneira. Nessa época, existia uma esquadrilha chamada Alouette, em Natal, que também surgia com o sonho de... A Força Aérea queria fumaça de novo. Então, era outra semente nascendo em Natal, com o Schiffler e com o time lá de Chavante em Natal. Eles montaram lá uma esquadrilha tipo o Flecha Tricolore, com o Chavante, que é o Ermac 326, que é igual ao 329 dos italianos. E então tinha um time completo lá e tiveram o apoio do brigadeiro. Lá na academia, era o brigadeiro Menezes também, que era um cara muito vibrador, também deu apoio. Então são duas esquadrilhas que surgiram ao mesmo tempo. Na FAB, o avião era necessário um avião novo para instrução. Foi desenvolvido pela Embraer, através do Osiris Silva e da equipe toda lá, a aeronave Tucano. E esse Tucano, ele vinha, ninguém sabia o que ia sair. Esperava-se que fosse um super avião. E era o que a gente sonhava, mas como provar que o avião era bom? Ninguém sabia. O avião pronto, ele foi entregue à Academia da Força Aérea e nós recebemos o Cometa Branco. Começou a treinar também com os tucanos e aí surgiu a fumaça com o T-27. O tucano, era muito importante divulgar o tucano e o ministro Délio Jardim de Matos teve a ideia de recriar a fumaça. Ele disse, na época, eu já criei a fumaça uma vez, vou recriá-la de novo. Ele criou na época dos T-6, em 50 e pouco, quando ele era chefe da instrução, da divisão de instrução lá na Escola de Aeronáutica, e agora como ministro, eu vou criar de novo a fumaça. E escolheu o Ribeiro como sendo o líder para fazer, e foi nessa que os T-25 levaram vantagem em cima dos Chavantes. E assim o Tucano foi absorvido e foi usado lá. A fumaça já tinha sido criada um pouco antes com o T-25, cerca de um ano antes, oficialmente, mas ela tomou corpo, assumiu as missões da fumaça com o Tucano. Ganhou projeção com o Tucano, né? Porque o Tucano, inclusive, logo que vocês receberam o Tucano, vocês cruzaram o Atlântico para fazer uma demonstração, algumas demonstrações na Europa, né? Isso. O Tucano foi incorporado e não havia tempo para treinamento. Então foi tudo jogado no colo, assim, a comissão de implantação de Tucanos, de um avião novo na academia, ela visava criar os manuais, estudar as manobras, tudo para ensinar o cadete a voar. Então era tudo muito beabá, muito... Só que ao mesmo tempo, a fumaça tinha sido designada e ela já tinha que ir no final da operação, com a máxima performance. Então a coisa era desenvolvida em dois extremos. Uma no beabá, para que não houvesse acidente com cadetes, e outra na máxima performance. Só que não havia tempo. O avião atrasou a entrega e já era para ser demonstrado no mundo. Então, através
desses aviões e desses pilotos, que era essa esquadrilha nossa, lá nós saímos para o mundo aprendendo a voar o Tucano e usando as manobras que a gente fazia na T-25. E a coisa foi crescendo, 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 e nós fomos descobrindo que o avião era muito além do que a gente imaginava. E chegou onde chegou. Né? Super máquina o Tucano. É uma super máquina. Tanto é que foi um sucesso de venda, né? Uma super máquina. Conta rápido pra gente um pouco sobre essa viagem que vocês fizeram para o exterior e depois conta um pouquinho da sua vida quando você saiu da Força Aérea para a gente poder encerrar. Ok. A viagem para o exterior foi o seguinte, o Tucano, a própria Embraer só tinha vendido Bandeirante, estava começando a vender os Brasílias. Tinha que mostrar esse avião como um avião militar de treinamento, tinha que mostrar para o mundo. O mundo carecia de um treinador que fosse barato. Todos os treinadores ou eram antigos ou eram muito caros e o Tucano ele caiu, ele veio a calhar. Ele era o projeto ideal na época. E como fazer isso? Só levando ele para o mundo. Então foi engrenado um show em Le Bourget para o Tucano, um ano antes, e nesse ano a fumaça foi designada para ir voar no aniversário de Hangelar, na Alemanha. Era o aeroclube, o segundo aeroclube mais antigo do mundo, e lá mostrar esse avião. Por quê? O avião tem que ser mostrado na Inglaterra, tem que ser mostrado na França, tem que ser mostrado na Alemanha, porque quem decide o que é tecnologia, o que é bom, o que é ruim, é o inglês, é o alemão, é o francês, é o europeu. Então tinha que ser feita essa missão. Essa missão foi dada ao EDA, que tinha recém sido criado, e nós começamos a voar em janeiro, em junho a gente já estava saindo para a Europa. Não tinha nem usado os subalares ainda. Os subalares são os tanques que vão debaixo da asa para permitir a travessia do Atlântico. A gente foi testar os subalares 10, 15 dias antes da travessia do Atlântico, e no nosso teste nós fizemos um voo tipo Brasília, 2, 3 vezes, São Paulo-Brasília, testando o consumo de combustível. Nós tivemos 40% de pane nos aviões, porque o sistema era novo. Os conectores desconectavam das asas. Então nós tínhamos que resolver aquilo rápido. Eu não podia esperar que a engenharia desenvolvesse outro conector. Então nós estudamos lá o que podia ser feito, reforçamos ali os engates, tudo. E aquilo foi solucionado em 1 ou 2 viagens dessa de 8 horas de viagem, de teste, para a gente poder fazer a travessia. Não tinha nem tempo para treinar para poder fazer a demonstração lá. A gente já estava com isso subentendido que ia fazer. E assim foi feita a travessia, deu tudo certo, atravessamos o Atlântico. E tem uma foto que o Neto vai mostrar aí, que nós estamos lá do outro lado do Atlântico, lá em Las Palmas, tomando cerveja, uma caneca daquela de 2 litros cada um, assim. Depois uma travessia muito dura, né? Muito difícil, e rezando para aquele plug não soltar o combustível, né? E Chumbo, depois que você sai da Força Aérea... peraí, antes de sair da Força Aérea, conta rápido mais uma do Willy. Você e o Willy no T-25, no Tucano, no T-25. Vocês têm uma história boa do T-25. Tem várias, né? Você quer aquela que ele foi fazer G0? Eu tenho que contar a história inédita, não vou contar aquela do X-Ray, da descida X-Ray, essa eu já contei. Essa já contou no mercado. Eu vou contar do G0. Vocês já viram um avião que faz treinamento de astronauta, que faz o G0? Então é um Boeing daquele, um 737 daquele adaptado para voar com G0, com 0G. O avião sobe, faz uma parábola assim e começa a cair. Pá. Aquele G0, o povo todo que está na cabine de passageiros fica voando, mas ela é toda almofadada dentro. Então a gente não tinha o que fazer, né? Em viagem e tal, vamos fazer um G0 para ver o que acontece e tal. E começamos a brincar. Para fazer isso, saíram 2 pilotos, aí um se desamarrava, ia para o bagageiro atrás e o outro fazia o G0. Aí, entre nós dois, né, então vai você primeiro, não, vai você primeiro, não, vai você primeiro, não, então vai você, Willy, deixa comigo que é o piloto. Aí o Willy se desamarrou, pulou lá atrás, não. O espaço traseiro é um espaço mais ou menos 1 metro cúbico, mais ou menos, 1,5 metro cúbico, cabe bem, um banco ali, mas não tinha nada. Aí o Willy bateu nas costas, tá tudo certo aqui. Aí, pumba, tome de negativo.
O G negativo ele colou na capota lá em cima, aí toma o G positivo, ele colou lá embaixo, aí o G negativo ele colou lá em cima de novo. Na terceira o Willy sumiu. Falei, caramba, meu, eu amarrado de capacete não consegui olhar atrás. Aí o Willy caiu, será que tinha soltou a capota, será que tem um buraco? Falei, caramba. De novo, a culpa é Aí minha. dá um G positivo, dá um G negativão aqui para ver se ele aparece. Tá, nada. Aí, meu Deus do céu, daqui a pouco apareceu uma mãozinha assim, tipo um fantasma assim, ó, para me pegar no pescoço assim. Aí eu parei, aí ele voltou. Pô, filho de uma mãe. Só conseguiu voltar porque estava enforcando o chumbo. Tá essa Willy. Agora a tua vez. Não. Agora não, agora acabou a brincadeira. Isso é capota solta. E aí, depois que você sai da Força Aérea, então, você foi para a executiva. Fui voar, fui para a Texat voar jato, um Citation, e voar helicóptero, que era a minha especialidade também. Só que a vida estava muito sem graça, né? Aí apareceu um tal de Carlos Zedo, né, que me convidou um dia para jantar em São Paulo, e eu fui no fogo de chão com o Carlos Zedo, cheguei lá e tal, entrei, quando eu olho a mesa assim, tá o Ribeiro sentado junto com o Carlos Zedo, eu falei, o chefe, né? Aí tem. O cara lá de Coreaú, que começou a fumaça, que refez a fumaça. Eu falei, meu Deus, ô chefe, o que o senhor está fazendo aí? E o que você está fazendo? A gente não sabia, o Carlos Zedo tinha convidado os dois para conversar. E nós sentamos junto lá e o Carlos Zedo nos contratou. A gente estava, eu tinha saído da Força Aérea, o Ribeiro estava saindo também. O Carlos Zedo nos contratou para voar T-6, coisa que eu nunca tinha voado antes. A coragem dele para poder inserir o treinamento do voo de formatura na esquadrilha que ele tinha já, né, feita e que precisava de um treinamento maior, uma patronização no voo de ala. E foi aí que nós entramos na Onyx e tivemos o prazer de conhecer o Edu, que é um dos maiores amigos que eu tive na minha vida, e o Laerte também, que nessa época também chegou junto e nós fomos juntos muito tempo, né? Foram muitos bons voos. Foram bons. Bom, gente, em breve eu prometo voltar com mais um programa com Chumbo para a gente falar só sobre a Bruxa, que foi uma esquadrilha muito bacana. Tecnicamente, foi a esquadrilha mais engrenada que o Brasil já viu. Esquadrilha civil mais engrenada que o Brasil já teve. Também só tinha fumaceiro fera voando lá, né? Tinha que ser. Mas a gente volta só para falar dessa esquadrilha, da Bruxa. Então, não deixem de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem com os amigos e deixem seus comentários também após assistir os vídeos. Então, até a próxima, gente. Um abraço. Um abraço. Obrigado a todos.